A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo, tudo para a glória do Senhor. Quero falar a respeito de 3 atitudes que agradam a Deus. 3 coisas que a gente pratica que agrada ao Senhor. E antes de começar esse vídeo, antes de eu relatar a respeito das coisas que agradam a Deus, embora tem muitas coisas que agradam o Senhor, mas eu vou citar 3 dentro da Bíblia. Algo que agrada muito a Deus em nossas vidas e diante do Senhor, que agrada os olhos do Senhor. Então, antes de eu começar esse vídeo, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal. Eu creio que Deus irá lhe recompensar. Então, vamos começar esse vídeo em nome de Jesus. A primeira coisa que agrada ao Senhor é a fé. Por que, irmão, a fé? Porque a fé, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o Senhor injeta uma fé dentro da gente. E é por intermédio dessa fé que a gente é salvo em Cristo Jesus. A gente é salvo pela graça. Mas só que a fé é algo muito importante que o Senhor colocou dentro da gente. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Escute isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Observe nesse versículo que ele começa dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. As 3 coisas que eu estou falando é algo que agrada a Deus. Então a primeira coisa é a fé. A fé agrada o nosso Deus. A fé é algo muito importante. Você não pode perder a sua fé. Porque a Bíblia fala em Mateus: ainda que eu tenha uma fé tamanho de um grão de mostarda, será capaz de mover montanhas. Então Deus se agrada quando você tem a fé em ativa, a fé em ação. A segunda coisa que Deus se agrada muito de um servo dele, de um ser humano, que Deus se agrada muito. Sabe o que é a segunda coisa? O arrependimento. Por que o arrependimento? Porque quando uma pessoa toma uma atitude de se arrepender, Deus está vendo que essa pessoa está tomando uma atitude de mudar, de ter uma mudança na sua vida, de ter uma transformação. Porque arrependimento é mudança. Então, uma coisa que Deus se agrada é quando um ser humano se arrepende, reconhece que ele é pecador, reconhece que ele precisa do Senhor. Uma coisa que Deus se agrada é o reconhecimento, você dizer: Deus, eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso de Ti, Senhor. Então, vamos ler um versículo. Salmo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado e contrito. Ó Deus, não desampara. Ou seja, o que Deus quer, irmão, não é só sacrifício. Mas o maior sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito. É um coração quebrantado. Esse coração agrada ao Senhor. Então, coisas que Deus quer é o arrependimento. A segunda coisa que agrada o nosso Deus. A Bíblia também diz, nas cartas de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas, para que não pequeis. Mas se pecais, saiba que tem um advogado à direita de Deus, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você se arrepender do seu pecado, Deus ele vai te perdoar, porque Deus se agrada quando a pessoa reconhece e se arrepende dos seus pecados. A primeira coisa, a fé. A segunda, o arrependimento. A terceira, fazer o bem ao próximo. A terceira coisa que agrada a Deus é aquele que faz o bem ao seu próximo, faz bem ao seu irmão. É isso que a igreja primitiva praticava.
Ela dividia, vendia as suas propriedades, vendia seus bens para dividir com o próximo, para dividir com seu irmão. Então Deus se agrada quando você ajuda o necessitado. Salmos 41, quando vós ajuda o necessitado, no dia da sua angústia o Senhor te livrará. Deus tem um prazer de abençoar aquele que tem o prazer de abençoar o seu próximo, de ajudar o seu companheiro, ajudar o seu irmão. Só que tem pessoas que têm, mas endurece o seu coração para não ajudar. Vamos na Bíblia para lhe mostrar, quando você não ajuda o próximo, o que é que você comete? A Bíblia vai dizer, em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Observe esse versículo, igreja. Observe esse versículo. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, se o ser humano está vendo que dá para ele fazer o bem, ele pode fazer, mas ele não quer fazer, isso já é um pecado diante de Deus. E Deus não se agrada. Deus ele se agrada com aquele que ajuda o seu irmão. Olhe, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 16. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Observe, irmão, Deus se agrada quando você ajuda o seu irmão, quando você ajuda o próximo. Então há 3 coisas que agradam a Deus. Tem muitas coisas, mas eu citei apenas 3. A primeira, fé. Segunda, arrependimento. A terceira, ajudar o próximo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Pratique essa palavra em nome de Jesus, que você será muito honrado pelo Senhor.